E aí, beleza? Aqui é o Lucas Xavier, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso canal e agora a gente vai falar sobre como melhorar a sua comunicação e a sua oratória. Eu vou te passar aqui várias experiências e estratégias que eu usei na minha vida para melhorar a minha comunicação e oratória ao longo de vários anos. Vou contar um pouco da minha experiência e te passar dicas práticas de como você melhorar a sua oratória hoje ainda, tá? Porque existem dois tipos de pessoas aqui que vão assistir esse vídeo. Uma pessoa é aquela que precisa se comunicar bem para amanhã, para ontem. Você tem uma apresentação de escola, alguma palestra ou apresentação no trabalho, ou precisa se comunicar de forma rápida. Eu vou trazer aqui algumas ações práticas para você resolver esse problema agora. E na segunda parte do vídeo eu vou trazer algumas estratégias e técnicas para você melhorar a sua oratória ao longo do tempo, né? Lógico que de um dia para o outro não tem como você se transformar num mestre da comunicação em um mestre da oratória, mas dá para você pelo menos se preparar um pouquinho. Então você vai se preparar, mas para você conseguir realmente dominar uma oratória impecável, sabendo se comunicar com segurança, você vai ter que ter um processo de médio e longo prazo, certo? Então, vamos passar aqui algumas dicas mais práticas para ontem, se você está com urgência, mas isso não vai bastar. Você vai precisar treinar ao longo de algum tempo para que você realmente domine a oratória da melhor maneira possível. E o meu objetivo aqui é realmente ajudar você a sair daqui se comunicando melhor. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que comunicação não é sobre aquilo que você fala, é sobre o que a pessoa entende. Se você se comunica e sempre tem ruídos de comunicação, se você sempre entra em mal entendidos na sua comunicação, isso é um erro grave. Quer dizer que tem algo muito errado aí na sua comunicação. Cara, se você tá sempre nervoso com as pessoas porque as pessoas não te entendem, ou se você tá sempre se sentindo mal interpretado, esse é um sinal muito claro de que você está se comunicando mal. Então entenda o seguinte, o que importa é o que a pessoa entende. Você precisa se comunicar e garantir que a pessoa entendeu ou está entendendo aquilo que você está falando. Senão, não vai adiantar as melhores técnicas do mundo se você no final não tem o efeito desejado, que é passar a sua mensagem. Então se preocupe com isso. Verifique se as pessoas estão entendendo aquilo que vocês estão falando, mesmo que você tenha que repetir, mesmo que você às vezes pareça estar explicando para uma criança de 5 anos e às vezes as pessoas vão ficar até um pouco bravas com você dizendo que entendeu já, não precisa falar de novo, mas é mais importante você garantir isso do que mal entendidos aí que, cara, detonam relacionamentos, detonam trabalhos e equipes, enfim. Se comunicar mal pode dar muito prejuízo, tanto financeiro quanto psicológico, e pode dar muito problema. Agora que você já entendeu o meu contexto, eu quero te passar algumas dicas práticas para você que precisa se comunicar rápido para ontem. E a primeira delas é a sua postura e a sua roupa vai ajudar demais. A primeira coisa que você tem que entender para que você se comunique bem é que você precisa estar se sentindo bem e a sua autoestima precisa estar boa. Ninguém consegue falar bem, se comunicar bem, se está se sentindo feio, mal arrumado, sujo. Imagina só você tá chegando numa menina que você tá a fim de conversar e você sai de casa sem querer ali, todo mulambado de chinelo, camiseta, meio sujo, e de repente você tromba com ela na rua. Por mais que você seja um cara desinibido, cara, e comunicativo, você vai dar uma travada ali porque você está se sentindo mal e você não vai conseguir passar uma boa impressão na sua comunicação ali. Só se você for muito expert mesmo. Aí você pode até sair bem, mas em geral você vai travar. Então se você precisa se comunicar, se fazer uma apresentação, cara, vista a sua melhor roupa, aquela que vai te deixar mais confiante, vai no salão, vai no barbeiro, se prepare fisicamente, esteja bem, olhando no espelho e falando, poxa, hoje eu tô na minha melhor versão possível. Isso vai ajudar demais na sua autoestima e na sua confiança na hora de se comunicar. Segundo ponto é que você realmente precisa dominar o assunto. Se você não sabe o assunto e você tem pouco tempo para se preparar, uma dica é você usar a inteligência artificial. Tá lá o ChatGPT da vida lá para te ajudar nisso. Faz o prompt. ChatGPT, eu tenho uma palestra sobre tal assunto amanhã,
tal horas. Eu quero que você me liste quais são os principais tópicos para eu fazer essa apresentação de 30 minutos e eu quero que você me ajude a estudar e preparar esse conteúdo. Eu garanto que se você focar por 2 ou 3 horas ali no ChatGPT, pegando os pontos principais daquele tema que você vai ter que abordar, você vai conseguir preparar uma boa apresentação e dominar aqueles tópicos. É lógico que se alguém te fizer uma pergunta, você vai estar meio encrencado. Mas assim, fazer a apresentação sobre o assunto, você já vai conseguir fazer com algo mais resumido. Então, se prepare sobre o assunto. Se você não tem tempo, use a inteligência artificial para isso. Terceira dica, se você puder, ensaie essa apresentação antes. Depois que você tiver suas anotações ali da apresentação que você tiver que fazer ou dos temas que você tem que abordar, levanta, vai para um lugar que ninguém vai te ouvir, grava um áudio falando sobre a apresentação, né? Falando sobre os tópicos, início, meio, final, e depois se escute e tome notas daquilo que você precisa melhorar. Faça mais uma vez e você vai ver que você já vai estar praticamente dominando ali aquela matéria e a comunicação necessária para falar sobre aquele tema. Então, esse é um exercício muito importante de você se gravar falando aquele tema, desenvolvendo o assunto, se ouvir, corrigir alguns tópicos e fazer de novo. E você pode fazer isso sem tentar ser perfeito. Você vai ver nesse vídeo aqui mesmo que eu estou falando sobre oratória. Às vezes eu vou errar, às vezes eu vou puxar um pouco mais o sotaque. Isso é normal, é isso que te deixa humano. Se você quiser alguma coisa perfeita, você vai ter que colocar ali um áudio de IA. E ninguém gosta de ninguém tão perfeito assim. O que vai conectar com as pessoas não é a perfeição que você traz, é o seu jeito, é você imprimir a sua personalidade. Se você tem sotaque, deixa um pouquinho de sotaque ali. Se você às vezes erra uma palavrinha ou outra, cara, isso é normal, entenda isso. É isso que vai fazer as pessoas gostarem mais de você, a autenticidade, e você imprimir o seu jeito ali. Se você está conseguindo fazer a sua comunicação ser entendida para as pessoas e ainda imprimindo a sua personalidade, você já está com tudo nas mãos para ser um ótimo comunicador. Outro ponto importante para você que precisa aprender rápido é você se imaginar falando. Agora que você domina o assunto, você já fez um teste ali de dicção, de oratória no áudio, gravando você falando. Agora você vai se imaginar falando sobre aquele tema, com a roupa que você escolheu, com tudo aquilo que você já imaginou falando no dia. Como eu disse, vai com a sua melhor roupa, com a sua melhor versão, e aí você vai se imaginar fazendo aquilo ali. E isso é muito interessante. Por quê? O cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, por isso que você vê um filme de terror ali e você morre de medo do filme de terror, mesmo o filme de terror sendo ficção. Por quê? O cérebro, ele não está sabendo muito bem ali se é ficção ou se é real. Então você vê um filme, você acaba sentindo as sensações que o filme está passando para você, porque o cérebro tem isso. Então, quando você imagina você fazendo uma coisa com riqueza de detalhes, quando você for realmente fazer aquilo de verdade para o seu cérebro, vai ser como se você estivesse fazendo pela segunda vez. E quando você faz pela segunda vez, você faz com mais confiança, porque você já meio que entende, já visualizou aquilo tudo, não é uma surpresa, não é algo tão amedrontador assim. Outra estratégia é, nesse período curto que você tem para se preparar, se comunique apenas falando, cara. Se você tiver que mandar uma mensagem no WhatsApp, mande áudio. Se você tiver que falar com alguém, ligue. Nesse período, se você tem 24 horas para se preparar, ligue para as pessoas, mande áudios, se comunique o máximo possível, porque aí você vai também estar se preparando cada vez mais para fazer essa apresentação no dia que você tiver que fazer. E se você fizer tudo isso aqui, eu garanto que você vai conseguir se comunicar melhor em apenas aí 24 horas, se é esse o tempo que você tem para se preparar. Mas, como eu disse, não é algo que vai fazer você ser um bom comunicador, porque isso leva prática de anos. Por isso eu vou te passar agora 4 pontos importantes para você continuar esse processo de aprendizado e virar um comunicador melhor. Primeiro ponto é o seguinte: você precisa ter repertório de palavras, e a melhor forma de você enriquecer o seu vocabulário é lendo livros de ficção. Olha, não adianta você ficar lendo lá Pai Rico, Pai Pobre, O Poder do Hábito. Esses livros de autoajuda, de finanças, eles são importantes e eu digo que são até obrigatórios para todas as pessoas lerem esses livros. Mas o vocabulário deles é inferior
a um livro de ficção, cara. Pega um Sherlock Holmes ou, sei lá, até um Harry Potter, Senhor dos Anéis. São muito mais palavras e são palavras que forçam a sua imaginação. Quando eu tô falando aqui, ao mesmo tempo, de uma forma muito rápida, que o meu cérebro tá pensando, ele tá soltando a comunicação ali. E quando você lê, é praticamente ao contrário, né? Você está lendo e o cérebro está interpretando. Então você vai treinando isso e vai aprendendo palavras novas e vai aprendendo principalmente a descrever as suas emoções e sentimentos e as suas ideias. Ler livros de ficção é a melhor forma de você enriquecer o seu vocabulário. Não só ficção, como também poesia, também, se você gosta, é algo muito interessante. No mínimo, cara, 2 livros por ano aí. Se você está querendo dar um sprint ali, uma velocidade maior na sua comunicação, cara, leia um livro de ficção por mês. Livros ricos, tá? Não é livro infanto-juvenil, não. Livros realmente que vão enriquecer seu vocabulário. Segundo ponto é você ver comunicadores comunicando. Comece a interpretar esses comunicadores, a ver de uma forma ativa, né? Cara, um dos maiores comunicadores que eu vejo, assim, principalmente em questão de palestras, é o padre Christian Shankar, por exemplo. Ele é maravilhoso na comunicação. Você vê os apresentadores de televisão, o Celso Portiolli, um Rodrigo Faro, todos eles são muito bons. Eles conseguem desenvolver ali de uma forma muito rápida suas ideias e isso é importantíssimo para vocês comunicar. Comece a analisar não só de uma forma preconceituosa, não, eu não gosto muito desse cara, mas analisa o jeito que ele fala as suas ideias. Você vai ver grandes youtubers, grandes comunicadores aí, começa a ter experiências vendo podcasts, vendo palestras, mas de uma forma analítica, não só vendo o conteúdo, mas vendo também como a pessoa se comunica e, inclusive, pessoalmente. Se você puder assistir mais palestras, assistir uma homilia de um padre, de um pastor, existem grandes pastores que se comunicam muito bem. Rodrigo Silva, por exemplo, outros pastores aí que você conhece, você pode deixar aqui nos comentários alguns que você gosta. Enfim, cara, qualquer oportunidade que você tiver de ver alguém se comunicando, veja, faça isso, não só online, como também pessoalmente. O terceiro é a prática. Você nunca vai se comunicar bem só lendo livro e só assistindo as pessoas. Você vai ter que fazer isso na prática. Se você não tem uma profissão que te obriga a falar em público ou a gravar vídeos, comece a mandar mais áudios. Comece a falar com as pessoas de uma forma mais direta, passando suas ideias. Comece a liderar sua equipe ali, passa suas ideias de uma forma melhor. Isso vai te ajudar demais. Não adianta você ficar lendo e assistindo se você não põe em prática, isso é óbvio. Mas coloque metas claras. Porra, eu vou começar a falar mais em público, vou me arriscar mais nessa e nessa oportunidade. Isso é muito importante. Você também pode fazer um vídeo desse aqui só para você. Imagina só você ter um acervo como se fosse um diário, né? Um vlog ali que você vai gravar uma vez por mês contando suas experiências e aí você guarda isso. Tenho certeza que vai ser muito legal quando você tiver ali seus 70, 80 anos, ficar se vendo ali falando sobre a sua vida. Cara, é muito legal isso. Você pode guardar, deixa aí não listado ou privado no YouTube para que você aprenda a se comunicar mais, cara. Além de você estar aprendendo a se comunicar mais, você vai ter um arquivo ali muito precioso que você pode assistir no futuro. Imagina que legal. Deixa aquilo só para você, guardado, mas vai ser muito interessante. E por último, não menos importante, são os traumas aí que você pode ter passado na infância que te bloquearam de se comunicar. Não sou um especialista no assunto, mas sei que isso realmente trava as pessoas. Por exemplo, eu estava aprendendo a tocar violão na infância. Eu lembro que um dia, eu tocando mal pra caramba, lá minha mãe chegou pra mim e falou: Lucas, para com isso. Tá insuportável, você não sabe tocar violão. Aquilo me travou e me marcou de uma forma, cara, que eu nunca mais consegui me dar bem no violão. Outro lance traumático, às vezes já aconteceu comigo, eu tá ali na juventude, ali numa rodinha de pessoas, e todo mundo falando, conversando e tal, e quando eu comecei a dar uma ideia, falar uma coisa, todo mundo calou. Aí eu falei, todo mundo olhou pra mim, e meio que ignorando o que eu falei, começou a conversar entre si de novo. Cara, isso é péssimo, péssimo, péssimo pra mim, porque eu me senti desvalorizado, senti que aquilo que eu falei não teve valor nenhum e me podou também de me comunicar. Então essas coisas traumáticas que você lembra até hoje, você precisa perdoar e ressignificar isso. Viver o assunto de novo na sua mente. Se você crê em Deus de alguma forma, peça em oração para que isso suma, perdoe o momento que você viveu e tente se libertar
desse trauma que você viveu, procurando até ajuda profissional, é claro que é muito importante. Então, é muito importante você analisar esses traumas de infância aí. Se você tem isso, procure alguém, tenta perdoar e ressignificar isso de alguma forma, que vai ser muito importante para que você destrave a sua comunicação. E eu espero que você tenha anotado essas ideias aí. Foi algo que eu preparei com base nas minhas experiências pessoais, aí mais de 10 anos comunicando, e eu espero que você tenha curtido esse material. Queria te convidar a me seguir lá no Instagram, @XavierMind. E se você quiser a nossa consultoria de comunicação, é só você clicar o link aqui na descrição ou chamar a gente lá no direct do Instagram, beleza? Se inscreve no canal para continuar se desenvolvendo. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!